Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos aqui para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre um tema que está sendo muito divulgado, difundido, tem sido muito popular na atualidade, que é a tal da autoestima. O que acontece? Queridos, é melhor o temor a Deus do que a autoestima. Temer a Deus traz maior resultado para você, maior resultado para mim, do que autoestima. Eu quero utilizar-me aqui de alguns personagens que foram muito mais tementes a Deus e colheram bons frutos do que supervalorizaram a si mesmos. A supervalorização da autoestima, como se fosse a solução dos problemas, ela acaba por distorcer a verdade de Deus sobre a nossa identidade em Cristo. Isso acaba nos levando a tirarmos o nosso olhar de Deus e virar os nossos olhos para nós mesmos. E essa visão distorcida, ela nos leva a perdermos aquilo que é mais importante, ou seja, aquilo que é essencial para a nossa vida, que é o temor a Deus. Essa ideia de temor, o temor, ela é uma palavra um pouco confusa para muitos crentes. Ela pode trazer a ideia de temer apenas no sentido de ter medo de Deus. Mas o temor, ele tem sim a ver com medo, mas é um medo misturado com admiração, com reverência, com respeito. Temer a Deus é ter consciência de quem somos diante de Deus. E isso nos faz ter medo de quem Ele é, da sua pureza, da sua santidade, do seu poder, da sua glória. Mas ao mesmo tempo, esse temor nos traz tão grande admiração e confiança que nós somos levados a nos prostrarmos diante desse Deus em adoração e louvor. Olha, percebam que quando Isaías, olhando para Deus ali em Isaías capítulo 6, verso número 3, e então ele enxerga o trono e vê ali Deus, Isaías é tomado de um temor santo. Ele se rende ao Senhor. Ao observar os anjos, exclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A Isaías, olhando para si, falou: eu sou pequenino, e este é o Deus soberano, o Deus santo, tão santo que eu não sou digno nem de olhar para ele, e eu vou morrer porque eu o vi, porque eu sou homem de lábios impuro, e os meus olhos viram o Rei puro, o Rei santo. Então, esse é um temor que nos leva à vida, é um temor que nos leva à adoração. Um outro texto que me chama muita atenção e que rebate a ideia da autoestima e a ideia do temor a Deus, faz com que valorizemos mais o temor a Deus do que a autoestima, está lá em Lucas, no capítulo de número 5. Lembram-se que Pedro estava no barco e já tinha pescado durante a noite inteira. Eles não tinham apanhado nada, não tinham conseguido pegar peixes. Eles estavam cansados, desanimados. De certa forma, a autoestima deles estava lá embaixo. Eles estavam cansados mesmo depois de trabalhar uma noite inteira e nada ter apanhado. Mas veja que Jesus diz para Pedro: Pedro, lança as redes novamente, pesque novamente. E então Pedro, ele provavelmente, pescador como ele era, imaginou: isso é loucura, porque eu já pesquei, tentei pescar a noite inteira, eu já estou cansado de lançar essas redes, e eu sou um pescador experiente e nada apanhei, eu vou lançar de novo? Só que Pedro pensa desta vez: eu sei, no meu coração, eu reconheço que pela minha inteligência, pela minha capacidade, eu reconheço que os meus conhecimentos sobre pesca diz que eu não vou apanhar nada, mas por conta da palavra de Jesus e por conta de quem é que está mandando que eu lance a rede novamente, eu vou lançar. E então Pedro, por conta da palavra de Jesus, por conta da ordem de Jesus e com base no que Jesus disse para fazer, Pedro lança as redes novamente. E então
a palavra de Deus ali em Lucas capítulo 5 diz que depois que eles lançaram as redes, no verso número 6, Lucas 5, verso 6, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Olha que coisa. A autoestima de Pedro não resolveu nada. A inteligência de Pedro não resolveu nada. A sabedoria e conhecimento de Pedro com relação ao mar, com relação ao barco, com relação às redes, não resolveram nada. Mas a palavra de Jesus fez com que ele obtivesse vitória. Obedecer à ordem de Jesus fez com que ele apanhasse uma grande quantidade de peixe que lhe era necessário naquele dia. Depois de uma noite inteira de nada ter pego, agora eles estavam, por conta da obediência à palavra de Deus, com os barcos cheios. Por isso eu digo a você, a nossa autoestima é muito menos importante do que o temor a Deus. Entre a sua autoestima e temor a Deus, tema a Deus. Obedeça a Deus. Tire o foco de si mesmo e coloque os seus olhos no Deus Todo-Poderoso. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde e que você possa desfrutar da graça de confiar num Deus Todo-Poderoso. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá!